Belo Horizonte prevê abertura de quase 2.000 covas. Outras cidades mineiras vão relaxando no isolamento social. Você verá tudo isso e mais a partir de agora no Jornal da Alterosa. Sobe para 71 o número de mortos por Covid-19 no estado. Até ontem eram 62. Os óbitos em investigação agora são 88. Dos 71 mortos, 11 não tinham fatores de risco para o novo coronavírus. 57 pessoas que morreram tinham mais de 60 anos. 37 mortos são homens e 34 mulheres. BH tem o maior número de mortes, 14. Prevenido, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, afirmou em transmissão online nesta tarde que autorizou a criação de 1.900 covas em cemitérios municipais para vítimas do coronavírus. Calil garantiu ainda que a cidade manterá o isolamento social. Eu fico horrorizado quando eu acordo de manhã e vejo que o Estado está importando um avião de caixão. Um avião inteiro, que os caixões acabaram. Os hospitais vão ficar lotados. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos liberando 1.900 covas dos cemitérios. Nós estamos nos preparando, porque não chegou. Se a gente conseguir alongar isso mais um pouquinho, nós temos visto não chegar. Porque eu não quero ser o prefeito coveiro. Nós vamos recuperar de tudo isso. O prefeito afirmou nessa live que não há prazo ainda para voltar o comércio e tudo mais em Belo Horizonte. E a prefeitura da capital vai distribuir 2 milhões de máscaras e 270 mil cestas básicas para a população de maior vulnerabilidade durante a pandemia da Covid-19. Calil estima que a cidade já gastou 50 milhões com a crise econômica provocada pelo coronavírus. E ele disse também que vai ajudar os comerciantes a se recuperarem financeiramente depois da crise. Isso é bom. 14 pessoas morreram por coronavírus na capital mineira. 3 novos casos com mortes nos dias 20, 24 e 27. 2 homens, um de 54 anos, outro de 87 anos. E uma idosa de 84 anos. Todos tinham outros tipos de doença. Em BH agora são... Você vê aí 569 casos. Do começo, em março, até hoje, esse gráfico mostra a evolução da doença em Belo Horizonte. 188 casos, ontem eram 559. Hoje, 569 confirmados de coronavírus. O número de casos confirmados da Covid em Minas subiu para 1.649. Os casos suspeitos são 79.313. A situação do mapa mostra aí a região central liderando com 819 casos, seguida do Triângulo e Alto Paranaíba com 291 e a região sul que tem 185 casos. O projeto Coronavírus, em meio a isso tudo, faz levantamento sobre a retomada gradual da economia em Minas Gerais. Larissa Pimenta tem as informações. O estudo mostrou que até 1.200.000 trabalhadores no estado podem abandonar a quarentena recomendada pela Organização Mundial da Saúde e voltar ao trabalho na retomada gradual da economia. Esse número de trabalhadores é baseado em um cenário em que todas as prefeituras do estado coloquem o programa Minas Consciente em prática, o que significaria um aumento de 67% para 79% da força produtiva para fora do isolamento social. Em coletiva de imprensa concedida hoje à tarde, o governador Romeu Zema voltou a falar sobre a retomada, que vai ser feita com responsabilidade. Nós temos ainda em Minas Gerais centenas de cidades que sequer tiveram um caso e muito menos óbito. E cabe ao prefeito, de acordo com a situação da sua cidade, de acordo com a infraestrutura de saúde da sua região, está tomando a decisão correta no tempo certo.
tomar uma decisão uniforme para todo o Estado seria um erro, porque nós temos cidades nas mais diversas situações. Eu volto com você no estúdio, Leopoldo. Obrigado, Larissa. O governo lançou uma cartilha chamada Minas Consciente, que orienta as cidades mineiras que queiram retomar as atividades comerciais durante a pandemia. A cartilha pode ser consultada nesse site aí, ó, minas.gov.br/minas.consciente. Bares, restaurantes, shoppings e academias poderão reabrir a partir de amanhã. Mas é em Ipatinga, tá? Localizada no Vale do Rio Doce, Ipatinga completará 55 anos de fundação. E o prefeito justifica a decisão. As decisões tomadas em Ipatinga, elas passam pelo Comitê Gestor de Crise. E foi uma decisão unânime, todos que estavam presentes votaram favorável à flexibilização com restrição, no caso das academias, do shopping center, e também da utilização e consumo dentro dos bares, restaurantes e lanchonetes da cidade de Ipatinga. Hoje nós já temos números negativos, ou seja, nós temos mais gente saindo por dia da situação de quarentena do que entrando na condição de suspeita. Nós temos hoje um número de leitos ocupados menor do que o preconizado, de 50%, poder flexibilizar um pouco mais, com restrição, com responsabilidade, fora do pico de horário, inclusive dos demais comércios, e aí sim nós fazemos uma flexibilização responsável, baseada em números, baseado no que realmente interessa, que são os dados verdadeiros. Esse decreto será publicado nesta terça-feira, dia 28, e passa a valer a partir do dia 29. Pois bem, Ipatinga tem hoje 15 casos confirmados de coronavírus e, felizmente, nenhum óbito. Cidades mineiras vão flexibilizando o isolamento social. Até o Correia traz as informações de Itabira, que tem 7 casos confirmados da Covid-19, e também de João Molevade, com 4 casos confirmados. O decreto da prefeita Simone Carvalho foi publicado nesse sábado, dia 26, mas começou a valer nessa terça-feira. Portanto, hoje é o primeiro dia de retorno às atividades no comércio, indústria e no setor de serviços do município. Permanecem suspensas as atividades em setores como boates, clubes, academias e templos religiosos. Entre as regras que precisam ser seguidas para os setores autorizados a funcionar estão, por exemplo, o uso de máscaras pelos funcionários e a obrigatoriedade da limpeza dos ambientes de 2 em 2 horas. Além do piso, tem que ser limpos também os carrinhos utilizados, por exemplo, nos supermercados. Uma outra informação é de que deve haver barreiras, no caso, separando o cliente daquele que o atende no supermercado. E não poderá haver consumo de alimentos nos locais. Os carrinhos de lanche, os food trucks estão liberados para funcionar, mas apenas com entrega de produtos. Em relação aos salões de beleza, barbearias e escritórios, também podem voltar a funcionar desde que não haja aglomeração. E uma outra cidade aqui da região metropolitana que flexibilizou as atividades a partir de hoje é Itabira. Mas lá o decreto prevê que a atividade deve ser em horário reduzido, entre 10 da manhã e 5 da tarde, de segunda a sexta, e aos sábados, de 9 a 1 da tarde. Uma outra regra imposta lá é de que em Itabira todas as pessoas que circularem pelas ruas devem usar máscaras. O decreto também aponta que se houver um número muito alto de casos após a flexibilização, que ele pode ser revisto. A flexibilização acontece após o governo do estado anunciar semana passada o programa Minas Consciente, que orienta os municípios que quiserem a liberarem as atividades apenas seguindo as orientações sanitárias para que não haja um alto nível de contaminação, mantendo o isolamento social apenas para as pessoas da faixa de risco. A gente já mostrou aqui que outros municípios têm seguido essa tendência, como Betim e Santa Luzia. Obrigado, Etel. Tem que seguir, né? E com 3 mortes e 129 casos confirmados de coronavírus, Juiz de Fora, na Zona da Mata, também deve optar pela reabertura das atividades econômicas não essenciais. O movimento Reabre JF reuniu-se com o prefeito da cidade da Zona da Mata e ele se manifestará na próxima quinta-feira sobre o decreto de flexibilização do comércio.
Roberta Lopes, do Reabre Juiz de Fora, pediu ainda que a cidade não seja incluída no sistema de monitoramento inteligente que controla o isolamento social. Longa fila, dramática e arriscada espera. Assim está a busca pelo auxílio emergencial. Na Caixa Econômica Federal em Ribeirão das Neves, região metropolitana de BH, tem fila e tem confusão. Dona Isaura chegou de madrugada, 4 horas da manhã. A dona de casa está precisando muito do benefício. Por isso, resolveu enfrentar a fila, mesmo fazendo parte do grupo de risco. Eu tenho problema de diabetes. Minha diabetes, eu medi ela agora, está 285. A senhora nem poderia estar na rua, né, grupo de risco. O ideal seria estar em casa, né? Mas não tem como, não tem ninguém para buscar para a senhora. Não. Em busca do auxílio emergencial de R$ 600, tem gente até dormindo na fila. Na agência que fica no centro de Ribeirão das Neves, o atendimento é por ordem de chegada, o que estaria levando horas. A senhora está aqui desde que horas? Estou aqui desde 5 horas da manhã. E tem alguma informação, algum funcionário da Caixa veio, conversou com a senhora, previsão de atendimento? Não, falou que é para eu vir no dia 28, né, que eu pego hoje, dia 28. Sou do dia 22 de abril, aí pega hoje, aí eu vim. De acordo com o pessoal que está na fila, esse cenário está se repetindo dia após dia. Alguns seguranças da agência até ajudam na organização das pessoas, mas é tanta gente que a fila não para de crescer. Nesse momento, ó, ela dobra o quarteirão e vai até a metade de outra rua. Ainda segundo os moradores da cidade, a situação da fila tem piorado por causa de problemas constantes nos aplicativos da Caixa. Nós chegamos aqui umas 4h30 da manhã, moço. E a situação tá essa aqui, ó. Tem gente que tem o código e tem gente que não tem o código. Então a gente não conseguiu o código. A gente chegou aqui 4 horas da manhã e não tem solução. Tô aqui na fila pela minha mãe. Entendeu? Aí o que acontece? Agora chegar aqui e falar que não vai ajudar mais, que não tem, que a gente tem que conseguir pelo aplicativo. E o aplicativo a gente fica o tempo todo e não consegue. Você fica o dia todo mexendo e não consegue pegar o código. Então tá difícil, a gente vem tentar e não consegue. Bem, a Caixa Econômica Federal levantou que apenas uma pessoa a cada 5 que foram ao banco ontem tinham realmente direito ao saque. E pede para que apenas busquem as agências aqueles que precisam realizar serviços essenciais ou os beneficiários do auxílio. A Caixa alocou 2.800 novos vigilantes e aumentou o número de recepcionistas para reforçar a orientação ao público. Serão abertas 800 agências no próximo sábado, dia 2 de maio, em todas as regiões do país, de 8 às 12 horas. Realmente, só ir à agência quem precisa e na data correta evita aglomerações. Veja só o que aconteceu hoje em Justinópolis, populoso bairro de Neves. O telespectador Willis Emereciano enviou um vídeo para o Jornal da Alterosa. Econômica Federal de Justinópolis. Tem uns fiscais aqui. Fiscal da prefeitura. E aqui... Guarda Municipal. É que o pessoal aderiu à questão do uso das máscaras. Pelo menos as máscaras a gente está vendo, né? Algum distanciamento em alguns casos, em outros não. Né? E a gente não sabe se todas as pessoas precisariam ir ao banco, mas elas vão. O site, elas reclamam que não está funcionando, a Caixa já deu as informações. Ribeirão das Neves tem apenas 6 casos confirmados de coronavírus e nenhum óbito, graças a Deus. E que assim permaneça, apesar dessas aglomerações, né? Depois do intervalo, tem as informações do nosso futebol e você vai saber se o álcool em gel guardado no carro pode explodir. Atlético em busca de dinheiro. Eleições no Cruzeiro. A volta do futebol mineiro. Agora, as informações do futebol com Péricles de Souza. Boa noite a todos. Depois de quitar a dívida com a Udinese, na FIFA o Atlético agora corre atrás de dinheiro para pagar os funcionários e os salários e direitos de imagens dos atletas. O atraso de pagamento caminha para 2 meses. Já no Cruzeiro, definida a comissão coordenada por Gilvan Pinho Tavares, que vai organizar as eleições para presidente do clube e também do Conselho Deliberativo. O voto será presencial. E os conselheiros votarão em horários e locais pré-determinados.
Todos envolvidos aí no pleito deverão usar máscaras de proteção e terão álcool em gel à disposição. Apenas a chapa Centenário, encabeçada por Sérgio Santos Rodrigues, se registrou para concorrer à presidência do clube até o momento. Mas o registro aí das chapas vai até o próximo dia 11 de maio. As eleições, como todos já devem saber aí, estão previstas para o dia 21 de maio. E a Federação Mineira de Futebol iniciou entendimentos com o governo do estado para a volta segura do futebol. Caso os órgãos de saúde deem o aval, o Campeonato Mineiro, módulos 1 e também o módulo 2, serão retomados em junho, com portões fechados. Uma comissão médica será criada em parceria com os clubes e deve aí monitorar todos os procedimentos a serem seguidos. E enquanto o futebol não volta, a FIFA estuda mudanças para quando isso acontecer. Ela oficializou a proposta de 5 substituições por time na retomada do futebol para amenizar aí os efeitos da parada provocada pela pandemia. Atualmente, são permitidas apenas 3 substituições. A mudança ainda tem de ser aprovada pela International Board, entidade que cuida das regras no futebol. É isso aí, bola pra frente, show coronavírus! Um abraço! Abraço, Péricles. Deixar o álcool em gel dentro do carro é arriscado? Olha, tem gente postando que o carro explodiu por causa disso. Circulam nas redes sociais algumas postagens alegando que o álcool em gel teria dado início a um incêndio dentro de um carro. O autor revela que parou o veículo para ir ao mercado e, na volta, ele já estava pegando fogo. Conversamos com uma especialista que explicou como a queima da substância pode ocorrer. Ele é um combustível. Embora menos volátil, ele também gera vapores quando é aquecido. E esses vapores, quando encontrar com uma faísca, ele pode gerar um fogo, você tem um princípio de incêndio. Um outro caso teria acontecido em Itatiba, no interior de São Paulo. A legenda do post diz que o incêndio foi causado pelo álcool em gel no painel do carro. No seu automóvel, você deve preferencialmente usar álcool em gel do que o álcool líquido, porque ele gera menos vapor. Mas esse álcool, ele deve ficar fechado para evitar uma volatilização excessiva dentro do veículo. Mas a professora afirma que as chances de um carro pegar fogo por conta do álcool em gel são muito pequenas. Ele só sofre uma explosão instantânea, autoignição, se a temperatura subir em torno de 350 graus, o que é inviável de acontecer, assim, dentro do veículo. Mas todos os cuidados devem ser tomados. Deixe seu carro à sombra, deixe o frasco fechado. Isso aí. E uma bela campanha para aproximar familiares dos pacientes internados pela Covid, você verá no instante aqui no Jornal. O conforto, o fim da saudade durante a internação. Como? É a tecnologia ajudando os familiares a se aproximarem dos pacientes da Covid-19. Bom dia, seu Francisco, tudo bem? Tudo bem. A gente vai iniciar agora a sua visita virtual. É através da tela de um tablet que alguns pacientes conseguem ver os familiares enquanto estão internados, se recuperando da Covid-19. Afeto importante para seguir em frente. É muito bom a gente ter a tecnologia para aproximar as pessoas, A iniciativa é dos professores da Universidade Federal de Minas Gerais e já arrecadou até o momento 22 tablets. A tecnologia já era usada para aproximar pacientes dos familiares. Os profissionais de saúde usavam os próprios celulares para as videochamadas, mas com a pandemia o risco de contaminação ficou alto. E daí surgiu a ideia de arrecadar os tablets, que podem ser higienizados da maneira correta. A doação ela pode ser feita tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas através do nosso site. Então elas preenchem o formulário de cadastro com a doação. Todos os tablets eles são numerados, têm um controle, são entregues, a pessoa sabe, onde eles estão, quem é responsável pela guarda. Márcia é uma das idealizadoras da ação, que foi inspirada no projeto italiano Direito de Dizer Adeus, mas com um foco um pouco diferente. O objetivo principal não era a despedida, porque a gente está vivendo um outro momento, no Brasil e especialmente em Minas Gerais. Então, a nossa ideia era possibilitar
possibilitar que esses pacientes que estão internados, né, tivessem a possibilidade de ter essa conexão, de ter esse contato e de ter estímulo para viver mesmo. Quem recebe os tablets só tem a agradecer. Andréia é a superintendente do Hospital das Clínicas, que recebeu 9 tablets. Sabe o quanto os aparelhos vão ser úteis. Projeto super estratégico para o hospital, né? Vai fazer muito bem aos nossos pacientes. A cada dia os pedidos aumentam, mas para atender a todas as demandas dos hospitais de BH e região metropolitana, seriam necessários 400 tablets. Andresa faz um apelo, pede ajuda para dar continuidade ao projeto. A gente gostaria então de solicitar a todas as pessoas, né, as empresas especialmente, que tenham interesse em participar da campanha, porque de fato é muito difícil para a família, ao longo desse período todo de internação, ela não ter nenhum contato, não ter nenhuma notícia com a frequência que quando é uma visita liberada presencialmente, a gente consegue disponibilizar. Vamos ajudar, né? www.uticovid19ufmg.com.br. Obrigado a todos, boa noite. Jornal da Alterosa.